A gente terminou a nossa série de 1 Coríntios, mas a gente não vai iniciar Daniel agora. Sempre entre uma série e outra eu preciso estruturar, estudar algumas questões do livro, e ainda estou montando algumas coisas. Então, a gente vai, após a consciência cristã, se Deus quiser, a gente inicia a nossa série no livro de Daniel. E aí eu quero trazer, nesse intervalo, algumas mensagens aqui, algumas reflexões pontuais para os irmãos. A mensagem de hoje, o tema dela é o pecado favorito do diabo. Tem um filme clássico do cinema, é um filme que você tem que assistir com certo cuidado, pular algumas cenas que não são muito legais. Mas a temática da história do filme é interessante, a perspectiva que ele traz. É um filme do Al Pacino, que é o advogado do diabo. No final do filme, né, ele vai contar a história de um advogado que vai ganhando sucesso, né, é um jovem advogado, muito inteligente, e o diabo contrata ele para ser advogado dele. E ele então vai ensinando esse jovem as estratégias para obter sucesso. E esse jovem acaba destruindo a própria vida, né? Porque ele vende, de certa forma, é como se ele vendesse a alma dele para o diabo, para obter sucesso. E no final do filme, o Al Pacino, ele diz uma frase que fica icônica. Essa frase ganhou aí repercussão e muitas pessoas que gostam de cinema conhecem essa frase, onde o Al Pacino, no final, né, ele dá uma risada, né, e diz assim: a vaidade é definitivamente o meu pecado favorito. Algumas traduções, né, a palavra poderia também ser orgulho. Orgulho é definitivamente o meu pecado favorito. No português eles colocaram a vaidade é definitivamente o meu pecado favorito. Irmãos, nós estamos vivendo na era da vaidade, na era do orgulho. Antigamente, somente os grandes artistas é quem podiam estar aí na mídia, com centenas e milhares e milhões de pessoas conhecendo esses artistas. Hoje, qualquer pessoa que fale alguma coisa pode se tornar viral, pode se tornar conhecido. A era das mídias tem tornado esse pecado uma poderosa moeda, mais do que dinheiro. Hoje você pode contar com a visibilidade como se fosse dinheiro. Você ganha dinheiro com isso. O orgulho, irmãos, é como um animal faminto que existe dentro de nós. É um animal que ele adora se alimentar de elogios, de se alimentar da ideia de ser melhor, de ser maior, de ter o melhor, de parecer sempre melhor do que os outros. E é interessante que quando você vai para as mídias, faz depois essa análise fria, faz uma análise fria. Todo mundo nas mídias é cada um mostrando seus trabalhos como melhores, sua vida como melhor, sua família como mais bonita, seu casamento como perfeito. Todo mundo é como se fosse uma feira. Ali no livro O Peregrino, o peregrino, depois que ele começa a sua peregrinação, ele passa por uma feira chamada Feira das Vaidades, que é uma feira programada para manter os peregrinos ali absortos no seu próprio pecado. E o orgulho, então, é esse animal faminto, constantemente desejoso de palmas, de elogio, de dinheiro, de algo para ser alimentado. Os puritanos diziam que o orgulho era o pecado mais difícil de matar de fome. Era um dos pecados mais difíceis, porque nós muitas vezes adoramos alimentá-lo. Sempre nos achamos mais do que o que de fato nós somos. A gente sempre se acha um pouquinho melhor do que o que as pessoas acham de nós. Nós queremos que os outros achem que nós somos além daquilo que somos e fazemos. Isso é uma confiança elevada em si mesmo. Essa confiança, ela mente contra a realidade dentro de Deus. O orgulho nos leva a adoecer nossa alma, porque o orgulho esvazia a verdadeira alegria de existir. Pois o orgulhoso existe para si mesmo.
e para seu ganho pessoal. A pessoa orgulhosa, ela não pensa nos outros. E se ela pensar em alguém, é para benefício dela. Se ela pensar em alguém, é para o grupo dela, para os amigos pessoais dela. O orgulhoso é assim: se ele pensar em alguém, é para ganho dele. Se ele pensar em alguém, provavelmente é alguém que rasga elogios para ele. E aí, quando ele serve aquele alguém, ele vai obter alguma coisa em troca. Então, no fim das contas, é tudo sobre si mesmo. É tudo sobre você. O orgulhoso não vive para ninguém, mas para si e seus projetos. E o orgulhoso sempre vive tentando alimentar esse monstro que nunca se satisfaz de fome. Caça meios, caça elogios. E a mídia social é terrível, porque a mídia social faz você alimentar o seu ego. Você posta uma foto, você vai ouvir elogios. Você vai ouvir palmas, as pessoas vão curtir. Você posta outra foto, as pessoas curtiram mais ainda, você se sente ainda mais alimentado. Você está alimentando esse monstro dentro de você. Se alguém simplesmente fizer uma crítica, sua ira se levanta. Isso é injusto, isso não pode. Essa pessoa não sabe nada sobre a minha vida. É assim que o orgulho funciona. Vamos agora abrir no Salmo 131. A gente vai primeiro ler o Salmo, depois a gente vai fazer algumas reflexões para chegar até o ponto de analisarmos esse Salmo. O Salmo 131 é um salmo pequeno. É um salmo escrito por Davi, salmo de peregrinação, onde os peregrinos, quando viajavam em direção a Jerusalém para o tempo de adoração, eles então cantavam esse salmo nas suas peregrinações. Salmo 131, verso 1 diz assim: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Eu não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse é o Salmo 131. Antes de nós estudarmos com detalhes esse salmo, eu quero lançar aqui alguns fundamentos que eu estou chamando de teologia bíblica do orgulho. Vamos tentar entender como é que o orgulho se desenvolveu desde Gênesis. E aí, para isso, vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 1. E vamos entender, à luz desse tema, como é que o orgulho, então, se desenvolveu. Como é que nós, hoje, estamos sendo vítimas do nosso próprio pecado. Vítimas do nosso orgulho. Gênesis capítulo 1, verso 26 até o verso 28, descreve a criação de Deus, quando Deus cria o ser humano. São fundamentos, e certa vez eu vi um pastor afirmando que Gênesis é um livro fundamental para compreender muita coisa a respeito da vida e a respeito da espiritualidade. E é um livro que a igreja deveria revisitar várias vezes. A igreja não, a maioria das igrejas não voltam para Gênesis, não analisam, não pensam em Gênesis. E acabam vivendo conforme os padrões culturais. E a gente precisa revisitar os fundamentos de quem nós somos como ser humano. E aí quando a gente vai para Gênesis 1, do 26 ao 28, a gente vê a criação do ser humano. O que é o ser humano? A gente pergunta hoje, o que é o homem? A humanidade não sabe mais o que é o ser humano. É um animal evoluído. O ser humano é fruto da sociedade. Mas o que é o ser humano, segundo a palavra de Deus? Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim: E Deus disse, o Deus aqui é Elohim, que é o Deus no plural. É o nome de Deus, é o nome plural de Deus, Elohim. Elohim disse, o Deus plural disse, façamos o ser humano. E façamos está no plural. Façamos, nós, façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, o ser humano, ele possui em si aspectos que refletem a divindade. O ser humano possui nele
atributos que refletem a divindade de Deus. Olhar para o ser humano é ver a imagem divina. Quando eu olho para uma fotografia, eu não vejo a pessoa, eu vejo um papel pintado com a imagem da pessoa. Então, aquele papel pintado com a imagem da pessoa é uma imagem fotográfica da pessoa original. O ser humano não é Deus. O ser humano é um ser feito de barro que possui características que refletem a divindade. Então, nós somos a imagem de Deus, a imagem divina. Nós temos capacidades que nos diferenciam dos animais, porque logo na sequência ele vai dizer: tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. E aí ele vai dar uma sequência de animais sobre os quais nós dominamos. Obviamente ele está falando aqui de todos os animais. Nós fomos criados no topo da cadeia alimentar. Nós temos a autoridade de dominar sobre todos os animais. Então a gente não está em pé de igualdade com os bichos. A gente não está em igualdade com os animais e a gente simplesmente, por um processo evolutivo, a gente desenvolveu mais do que os outros. Não. Nós fomos criados já acima da cadeia. Nós fomos criados já acima da posição dos animais. Porque foi dado a nós o domínio sobre os animais. Somos a imagem de Deus. Então, entre os animais e a divindade, estamos nós no meio, interagindo entre as duas. Nós acessamos a eternidade e acessamos a temporalidade. Estamos entre dois mundos. Isso é o ser humano. O verso 27 diz: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, homem e mulher são igualmente imagem e semelhança de Deus. A dignidade do homem é igual à dignidade da mulher. O homem não é melhor do que a mulher não é melhor do que o homem. Ambos são igualmente valorosos aos olhos de Deus. E ambos são igualmente imagem de Deus. O homem, na sua masculinidade, é imagem da divindade. A mulher, na sua feminilidade, é imagem da divindade. Mas homem e mulher são diferentes. A Bíblia não define masculinidade e feminilidade. Cuidado com essa conversa. Jovens, cuidado com essa conversa que tem influenciador de internet conversando essa besteira. De que, não, a Bíblia não define papel de homem e mulher. Define sim, muito claramente. O que esse cara está fazendo é bebendo muito da água progressista. E aí, para ele, é incômodo dizer que homem e mulher é diferente. Porque homem e mulher pode ser diferente, mas de mesmo valor. Por que não? Eu posso ter o mesmo valor da minha esposa, mas ser diferente dela. Por que para ter o mesmo valor eu tenho que ser igual, ser uma cópia, tem que ser um clone? Eu tenho que ter uma substância sem identidade, para que eu possa ser igual a outra pessoa. Isso é incapacidade cognitiva de perceber o mais básico daquilo que Deus criou. O meu chefe é autoridade sobre mim, mas eu sou igual a ele, em valor e dignidade. A autoridade dele não torna ele melhor do que eu. É igualmente humano. Por isso que a escravidão é tão perversa, porque a escravidão, o que é que ela faz? Ela objetifica o ser humano. Ela reduz a dignidade do outro a um objeto de trabalho. E isso é o problema. Um homem que pratica violência doméstica, o que é que ele está fazendo? Ele está transformando a mulher dele num objeto. Ele está reduzindo a dignidade dela. Está tornando ela uma coisa que ele tem domínio sobre a vida dela, sobre a integridade física dela. Ou seja, a falta de compreensão do que é ser humano, do que é homem e mulher, do valor e da dignidade de ambos, é isso que produz toda essa confusão que a gente vê no mundo hoje. A falta de percepção disso. E aí no verso 28 diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre, aí ele vai falando então a posição do ser humano dominando sobre a criação. O que é que o orgulho faz? O orgulho faz o homem achar que porque é o cabeça, ele manda e a mulher tem que obedecer com a cabeça baixa. Isso está errado. Isso é orgulho. A mulher, por talvez ser mais acelerada do que o homem, talvez o homem é mais devagar, a mulher mais acelerada, ela se acha mais inteligente, mais empoderada, e hoje a sociedade castra os homens. E se o homem abrir a boca e disser assim: eu não concordo, você é um machista, fica aí na sua, cala sua boca, fique sentado que eu é quem vou fazer as coisas.
E as mulheres hoje se acham dominadoras do planeta Terra. Isso é o quê? Orgulho. Vamos fazer a parada do orgulho, não sei o que lá. Orgulho é o quê? Pecado. E o pior é ser orgulhado de pecado. É o que há de mais triste. Então, no fim das contas, tudo que a gente vai ter de problema derivado do orgulho é que a gente vai querer dominar uns aos outros, enganar uns aos outros, mentir uns para os outros, destruir uns aos outros, matar, roubar. Ou seja, tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer com fruto do nosso orgulho, porque a gente se acha melhor, se acha no direito. É isso que a gente vai fazer. Tudo isso é proveniente do orgulho. Então Deus não criou assim. Deus nos criou de igual valor, refletindo o caráter e a imagem dele. E Deus é o quê? É um Deus de amor. É um Deus de serviço. É um Deus de provisão. É um Deus santo. É um Deus bom. É um Deus justo. E Ele quer que a gente reflita o quê? Bondade, justiça, amor, serviço. Ele quer que a gente reflita isso. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, verso 31, nós vemos o seguinte. No verso 31 é dito assim: Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Tudo que Deus fez era muito bom. Então não há nada nesse mundo que Deus tenha feito que não seja muito bom. Ah, o casamento não presta. Não, o casamento é muito bom. Quem não presta é você. Deus criou tudo muito bom. Ah, a família não presta. Não, quem não presta é você. Família é projeto de Deus. Ah, filho é um problema. O problema é você que não sabe ser pai ou ser mãe. Mas filhos são bênção. Então eu não venho dizer aqui que por causa do meu pecado o que Deus criou é ruim. Não, ruim somos nós. Tudo que Deus criou é muito bom. A gente é que está perdendo a capacidade de experimentar o muito bom de Deus. Por causa dos nossos pecados. Por causa do nosso orgulho. A gente deixa de experimentar o muito bom. E aí no capítulo 2, no verso 3, depois que Deus criou, trabalhou, fez todas as coisas, no verso 3 diz assim: e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Deus separou um dia para ser para Ele, um dia para Deus. Porque nele descansou de toda a sua obra. Deus estava cansado, era? Deus terminou e fez: ixi, que cansaço, vou dormir numa rede, tomar água de coco. Não. O que está acontecendo aqui é que a palavra descanso significa estado de paz e contemplação após as obras realizadas. É o estado de contemplação das obras. Isso é descanso, gente. Quando Deus chama você para descansar, Deus está chamando você para contemplar. Você parar, olhar a tua semana de trabalho e dizer: graças a Deus cheguei até aqui. Finalizei, terminei. Agora eu vou adorar o meu Deus. Vou contemplar as obras do Senhor. Vou lá no templo, vou na igreja, vou adorar, vou agradecer. Eu vou contemplar. Isso é descanso. Por isso que Hebreus diz que Jesus é o nosso descanso. Porque quando nós encontramos Jesus, nós aprendemos a descansar. Porque fora do descanso está o quê? Preocupação, angústia, medo, trabalho, tentar provisão, buscar, isso é trabalho. Fazer, resolver, construir, derrubar, reconstruir, isso é trabalho. O que é contemplação? É dar um passo atrás e olhar o trabalho. E oferecer a Deus aquilo que você fez. Isso é descanso. Ah, mas eu estou tão cansado, eu não aguento, é muita, porque você não está descansando. Pastor, mas é porque é muito trabalho. Vão ter momentos em que você vai estar sobrecarregado mesmo, porque faz parte da vida, viu, gente? A pessoa me perguntou: pastor, vai tirar folga quando? Eu digo: depois da consciência cristã. Agora eu não consigo, agora eu não posso. Agora não dá para mim. E aí eu tenho que aceitar que é uma rotina de trabalho que vai ser pesada até lá. Mas se eu quiser emendar, e até ano que vem, nesse ritmo, eu vou morrer. Por quê? Porque eu não sou infinito. Eu canso, sou ser humano. E aí eu preciso o quê? Vai chegar um momento em que eu vou precisar parar, dar um passo atrás e contemplar o resultado. E pegar todo o resultado e oferecer a Deus. E dizer: Deus,
foi tu que fizesse. Isso é descanso. É isso que Deus está fazendo aqui. Ele parou, santificou o sétimo dia, deu um passo atrás, contemplou todas as obras. Aí o que é que ele faz para Israel? Ele diz a Israel assim: vocês vão separar o sábado, todo sábado vocês vão fazer isso. Está proibido trabalhar no sábado. Sabe por que Deus criou uma lei para descansar, gente? Porque a gente não consegue. A gente é teimoso. Uma vez uma pessoa diz assim: mas rapaz, dormir é um problema. Tinha um cientista que dizia isso, o que inventou a lâmpada. Uma das motivações, não sei se é verdade, mas uma das motivações para ele de inventar a lâmpada é porque para ele era uma perda de tempo ter que dormir. E o escuro tinha que ser resolvido, para você poder trabalhar mais. Ou seja, ele detonou a vida da gente, porque no passado, o que é que acontecia? Na hora que começava a escurecer, o povo ia tudo para dentro de casa, não era? Ia tudo para dentro de casa para se aninhar, feito galinha para dormir. No outro dia, quando o sol levantava, é que o povo começava a sair de dentro das casas. Agora não. Agora a gente fica, se deixar, a gente roda a madrugada. Ou seja, o cara, por que ele criou a lâmpada? Se realmente foi esse o fato. Porque ele não queria reconhecer que ele precisa dormir. Por que às vezes você não encontra descanso para o seu trabalho? Porque você acha que você é Deus. Porque você acha que você consegue, você acha que você aguenta. Você acha que vai. Você acha que depende de você. E aí você perde a oportunidade de dar um passo atrás e contemplar que é Deus quem faz. E aí a sua alma fica cansada. Como aquela música diz: alma cansada, não desanime, espera em Deus. A gente muitas vezes não faz isso. E a gente continua dessa forma. Agora, vamos para Gênesis 4 agora. Quando a gente chega em Gênesis 4, a gente tem a história de dois irmãos. E a gente agora tem o trabalho. O trabalho como ato de adoração. Não, antes de Gênesis 4, eu pulei aqui meu olho. Vamos para Gênesis 2, verso 4. Gênesis 2, 4. Olha só. Verso 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Verso 5. Não havia nenhuma planta do campo na terra. Não havia planta do campo na terra. O que é planta do campo, gente? É planta cultivável. É planta que para ela poder gerar fruto é necessário ação humana. Certo? Aqui não é uma planta específica, uma espécime específica. São aquelas plantas que exigem cultivo. Você estudou isso em biologia? Tem mato. Mato não exige cultivo. Mato nasce onde você não quer que ele nasça. E ele está lá sempre. Você arranca, depois ele volta. Não precisa cultivar. Ele é enxerido. Essa planta aqui não. Essa planta exige ação. Então não havia planta do campo na terra. Mas por que não havia? Primeiro, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Por que ainda não havia brotado? Porque o Senhor não tinha feito chover sobre a terra. Primeiro problema, não chovia. Deus não estava fazendo? Deus estava fazendo, estava trabalhando. Ainda não tinha chuva. Esse é um ponto. A planta do campo, ela precisava de chuva para crescer. Não havia chuva. Segundo problema. E também não havia ninguém para cultivar o solo. Não havia cultivo. Aí Deus então, no verso 6, mais uma neblina subia da terra e regava a superfície do solo. Deus resolveu o primeiro problema não com chuva, ele resolveu com umidade. Ele criou um vapor que vinha do solo e umidificava a terra, então existia irrigação natural. Primeiro problema resolvido. Segundo problema, verso 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Deus agora resolveu o segundo problema. O segundo problema era o ser humano agora. Então, terra úmida, ser humano para trabalhar. Agora a gente vai ter cultivo. No entanto, Deus não podia pegar esse ser humano e jogar no meio do nada. Porque o ser humano ia morrer. Então Deus criou as condições iniciais para que o ser humano pudesse sobreviver no local. E a partir dali, ele pudesse gerar a administração necessária para a sobrevivência dele. O que é que Deus fez? O verso diz para a gente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Então Deus planta um jardim com as condições iniciais necessárias para que Adão possa sobreviver e poder trabalhar no cultivo do solo. E aí no verso 9 diz que do solo
o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Então, árvores belas, diversidade de beleza e diversidade de sabores. Mas também Deus colocou a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no meio do jardim você tinha duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores com condições morais. Tudo que você faz, meu irmão, na vida, é uma interação moral. Deixa eu te dar um exemplo. Você diz assim, eu amo pizza. Eu amo bebezinhos. Tá certo, eu vou jogar um no lixo. Qual dos dois você escolhe? Só pode ficar com um e o outro vai para o lixo. Você não ama os dois? Qual você escolhe? É uma escolha moral. Eita, não, mas eu amo pizza. Pode jogar o bebê fora que eu fico com a pizza. O que é que eu vou dizer para você? Você é um imoral. Você fez uma escolha terrível. Você ama os dois. Mas você escolheu, você tomou uma decisão que revela que o seu caráter não valoriza a vida. Está vendo? Tudo que você faz tem uma relação moral. Todas as suas escolhas têm uma relação moral. Tudo é revelando o seu coração. A maneira como eu lido com as coisas revela o meu coração. Das pequenas coisas, as pequenas disputas por brinquedo de criança, as crianças brigando por um brinquedo, até as grandes disputas de você no trânsito achando que você tem razão e fazendo barbeiragem achando que você está certo. E reclamando com os outros. Tudo é revelação do nosso coração. E aqui então ele nos põe diante de duas árvores da qual tem que ser feita uma escolha. Se eu como o fruto da árvore da vida, eu vivo para sempre. Se eu como o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu vou morrer. É uma escolha moral. E aí então, no verso 10, ele vai descrever os rios que regavam o jardim. No verso 11 e 12, ele vai descrever os minérios contidos naquele jardim, minérios para o ser humano poder trabalhar. E então no verso 15 diz assim, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O que é cultivar e guardar? São duas palavras que elas, cada uma tem seu significado, mas juntas têm um significado maior ainda. Cultivar significa trabalhar, fazer prosperar. Eu pego uma semente, jogo no solo, irrigo, cuido, e isso faz com que aquela semente se transforme numa árvore. Ela prospere, gere frutos. Uma sementinha gerou frutos. Eu fiz ela prosperar. O que é guardar? É proteger. Eu vou manter aquela árvore protegida. Então, se eu tenho um terreno em que eu cultivo e guardo, aquele terreno vai prosperando e vai se mantendo em prosperidade constante. Ele vai o quê? Espalhando a prosperidade. Isso é cultivar e guardar. Lembra a parábola dos talentos? Que Deus dá um talento a cada um, e tem um que pega o talento e diz, eita, eu não vou fazer nada, eu vou esconder o talento. E Deus diz assim, por que você não pegou o talento e entregou para os cambistas, para que eles multiplicassem com juros, e você pegava de volta? Mas você foi imprudente, servo mau. Os outros pegaram os talentos e multiplicaram. O que foi que eles fizeram? Eles não só guardaram, eles cultivaram. Eles não só mantiveram protegido, mas eles fizeram prosperar. Isso é cultivar e guardar. Então, qual é o nosso chamado nessa terra? É cultivar e guardar tudo aquilo que Deus entregou em nossas mãos. O seu trabalho, a sua responsabilidade, é você pegar o que Deus te entregou, você proteger e fazer crescer. Em tudo que você faz, na sua casa, o seu conhecimento, o seu corpo vai envelhecendo, aí você tem que lutar, tem que trabalhar, tem que fazer exercício. Para quê? Para cuidar dele, cultivar e guardar. Aí a gente negligencia a nossa saúde, o nosso corpo. Aí a gente começa o quê? A não guardar ele, não cultivar. Aí começa doença aqui, doença ali, doença ali, doença ali, doença ali, você começa o quê? A ter vários problemas. Você precisa cultivar e guardar. Tudo que Deus entregou na sua mão, você tem a responsabilidade de cultivar e guardar. Isso é o que a gente chama na teologia de mandato cultural. Todos nós temos um mandato cultural. Aí eu vou fazer uma pergunta para você.
todas as coisas que Deus entregou na tua mão, como é que estão? Como é que está teu casamento? Você está cultivando e guardando? Como é que está teus filhos? Você está cultivando e guardando? Como é que está teu emprego? Você está cultivando e guardando? Como é que está teus estudos? Você está cultivando e guardando? Como é que está teu ministério na igreja? Aquela responsabilidade que Deus te entregou. Você toca teclado? Como é que está? Como é que estão as habilidades que você recebeu de Deus? As responsabilidades que você recebeu de Deus? Você está cultivando e guardando? Porque um dia Deus vai voltar e vai cobrar. E vai dizer assim, o que é que você fez com o que eu te dei? Como foi que você cultivou e guardou o que eu te dei? Então essa foi a responsabilidade existencial nossa. Nós existimos nesse mundo, por isso que a preguiça é um pecado terrível. Porque o preguiçoso, ele não quer cultivar e guardar, ele quer se escorar, ele quer se aproveitar dos outros. E a Bíblia diz que, de repente, a destruição vem e derruba o preguiçoso. Quando menos espera, ele descobre que a vida dele é um caos. E é interessante, você quando conhece gente preguiçosa, o cara é bagunçado, todo desmantelado, ele não faz negócio direito, o preguiçoso é assim, quer saber uma pessoa preguiçosa, olhe para o desmantelado, é um preguiçoso, porque ele não faz a coisa direito, ele engana, ele mente, ele se esconde, ele enrola, ele finge, por quê? Porque ele fica tentando, ele não quer fazer a coisa direito. Minha mãe, ela sempre dizia assim, o preguiçoso trabalha mais do que o trabalhador, porque o preguiçoso trabalha 2 vezes. Ele trabalha para fazer o que ele não fez e para desfazer o que ele tentou fazer e deu errado. Já foi assim? Você vai pegar uma coisa na geladeira. A mesa está do lado. Você pode abrir a geladeira, pega uma primeira coisa, remove, põe em cima da mesa para pegar a que está por trás. O que é que a gente faz? Aí, cai tudo no chão. O que é que você vai fazer agora? Vai limpar. Não era muito melhor tu pegar e fazer direitinho? Eu estou usando isso aqui só como exemplo, para você. O preguiçoso trabalha mais do que o trabalhador. Se ele tivesse feito a coisa direito, ele não precisava desfazer o que ele fez, limpar o que ele sujou, para depois continuar o que ele já deveria estar fazendo. Não é assim? É exatamente. Deus nos deu responsabilidades. Aí, quando a gente avança mais um pouquinho, a gente vê o exemplo de 2 trabalhadores. Sendo um adorador do Senhor e sendo o outro adorador de si mesmo. Capítulo 4, do verso 1 ao 10, a gente vê a seguinte história. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que no fim de um certo tempo, Caim trouxe o fruto da terra com uma oferta ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Então, enquanto Caim trouxe uma oferta, Abel trouxe as primícias. Isso dá um indício de que um estava cumprindo um compromisso religioso. O outro estava dando o melhor. Isso aqui revela 2 corações diferentes. Um que faz para cumprir tabela e outro que faz o melhor. E aí, Deus lê o coração. Aqui então, diz no verso 4. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. E o bicho era abusado, gente. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que você está de cara fechada? Olha só, o coração rebelde dele, o coração arrogante de Caim, fazia Caim ficar irritado, revoltado. Você conhece gente revoltada? Conhece? Aquele revoltadinho, que está revoltado com o mundo, com a vida, com todo mundo, com tudo. E que se você tocar nele dá choque. Conhece gente assim? Ah, é porque eu sou fleumático. Não, é fleumático não, como é? Colérico. Isso é conversa, é balela. Pelo amor de Deus, membros da Batista, os irmãos estão visitando, vocês têm liberdade ainda, certo? Mas você é membro da Batista da Graça, você não tem mais não.
Não vem com essa história de fleumático. Isso é balela, isso é conversa. Isso é as coisas que os crentes inventam. Porque os crentes não querem ir para o horóscopo, aí inventam um horóscopo de crente. Isso é horóscopo de crente, gente. Isso não existe, não. Não, é porque eu sou fleumático, por isso que eu ajo assim. Não, você age assim porque você é um miserável pecador. Ah, é porque eu sou irritado, porque eu sou colérico. Não, você é colérico porque você é uma pessoa orgulhosa, arrogante, pecadora e não quer mudar. E agora quer botar desculpa e se fazer de vítima de que não, porque Deus me fez com essa personalidade. Não. Você pode até ter uma personalidade, seus hormônios, seu comportamento, sua biologia, pode até interferir em alguma coisa, mas ela não é determinante não. Pecado é pecado e ponto final. Jesus não veio morrer pelos fleumáticos, não, ele veio morrer pelos pecadores, todos nós somos. Então não há justificativa. Isso tudo é conversa, é como 5 linguagens do amor, é outra invenção. Ah, é porque minha linguagem é de serviço. Não, a linguagem de amor é amar como Cristo amou, com serviço, com palavra, com o que for, meu amigo, ame. Não vem com essa história não, porque eu prefiro ser amado de tal forma. Conversa, isso é invenção gospel. Se liberta disso, vai ler a Bíblia, vai fazer teu coração meditar nas Escrituras. E aí, o que é que a gente tem? 2 pessoas, um estava com o coração longe de Deus. Aí Deus disse, por que tu está irritado, Caim? Ele está irritado, gente, porque ele não está em comunhão com Deus. E aí, ó, verso 6, então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Então se tu é colérico, meu irmão, se tu fizer a coisa certa, será que Deus não vai aceitar tu que está inventando que é colérico? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, ou seja, o pecado está doido para te capturar como uma serpente. E você está dando margem para ele. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim ouviu o conselho de Deus, o que foi que ele fez? Verso 8. Caim disse a Abel, a seu irmão, vamos no campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso sou guardador do meu irmão? O bicho era abusado, meu amigo. O cara ter coragem de dizer para Deus isso. Meu amigo, eu já fui desaforado com minha mãe, eu levei tanta chinelada. Imagina você ser desaforado com Deus. E o bicho aqui, e Deus é tão misericordioso que ainda deu chance a ele, porque depois só fez um sinal na testa dele. Se eu fosse Deus aqui, eu tinha jogado um raio na cabeça dele, ele virava pó. Eu não sou colérico, não. O verso 10, o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão chama da terra a mim, e agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Olha só o resultado do cara, o trabalho dele ia ser penalizado. Olha, Caim, tu vai trabalhar, se arrebentar todo dia de trabalhar e tu não vai ter resultado. Agora vamos avançar. Vamos lá para o Gênesis 11. Quando a gente chega em Gênesis 11, vá percebendo que esse dispositivo, o orgulho, ele vai avançando. Lá para trás, quando Deus criou o ser humano, deu a ele a responsabilidade de trabalhar. O ser humano tinha toda a terra. Lá para trás, Deus diz assim, toda essa terra você pode usar, você pode comer de todos os frutos. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Você vai cortar seu relacionamento comigo. Então me obedeça. Experimente tudo que essa terra tem a oferecer, mas debaixo da minha autoridade, não comendo do fruto que eu disse a você que não comesse. O que é que o ser humano faz? Ele decide não. Vou seguir meu próprio coração, vou seguir meu próprio caminho, vou comer do fruto, vou experimentar o bem e o mal, e vou seguir o meu coração, igual a Disney diz, né? Siga seu coração. A Disney não diz isso, não ensina para as crianças? Veja no seu coração o que é que está lá dentro, e siga seu coração. A princesa está seguindo o coração dela. Não é assim que os desenhos ensinam, os filmes ensinam? Pois é, assinado Satanás. Siga seu coração. Aí Jesus lá na frente diz, o coração é enganoso. Aí Jeremias diz, o coração é extremamente corrupto. Quem vai entender o coração? Aí Deus diz, eu sou o Senhor e eu esquadrinho o coração. Eu sei o que está dentro do teu coração, quando tu faz o que tu faz. E aqui então, o ser humano toma uma decisão, vou seguir meu próprio coração, vou fazer do meu jeito.
A gente chega para os casais na igreja e diz assim, não vai para esse caminho não, mas o povo parece que não escuta. A palavra de Deus está dizendo, jovem, não anda na casa daquela adúltera, senão tu vai cair em pecado. Aí o cara diz, eu vou, não tem problema não, eu suporto, eu consigo. Consegue não, tu vai cair, tu vai quebrar a cara. Mas eu sigo o meu próprio coração, eu faço do meu jeito, eu consigo. Você chega para aquela menina e diz assim, minha filha, não vai com esse descrente não, tu vai se arrebentar. Mas eu amo ele. Minha filha, não vai dar certo. O rapazinho lá, apaixonado pela descrente ali. Aí você diz, meu querido, tu vai se arrebentar, meu querido. Não, é porque eu amo ela. Conta 10 anos para frente. Vai chegar com o rabo entre as pernas, igual o cachorrinho. É, pastor, você tinha razão. Não, eu não tinha razão, a Bíblia sempre teve. A Bíblia sempre teve razão. Então não coma o fruto do conhecimento do bem e do mal. Obedeça a palavra, confie no Senhor. Viva a sua vida debaixo da obra de Deus. Viva a sua vida com o coração submisso à palavra do Senhor. Porque Deus tinha dado só uma ordem para o ser humano. Faça de tudo, mas não coma desse fruto. O ser humano faz exatamente o inverso. Não faz de tudo e come exatamente o fruto que Deus disse que não. É igual quando você chega para a criança e diz, meu filho, não mexa nisso aqui não. É a mesma coisa de dizer mexa. Não é assim com criança? É a mesma coisa que mexa. Sabe o que é aquilo? Natureza pecaminosa, que está lá dentro dela. É a nossa natureza. E aí, então, depois que o ser humano se entrega à sua condição, ao seu pecado, a gente vê ali a Caim e Abel, então, dois trabalhando, um trabalhando com o coração adorando ao Senhor, e o outro trabalhando com o coração contra o Senhor. Aí a gente agora tem um orgulho. Esse orgulho humano de querer fazer as coisas segundo o seu querer, essa arrogância humana de querer construir seu próprio império, a gente vê muito claramente aqui em Gênesis 11. Quando a gente chega em Gênesis 11, a partir do verso 1, nós vemos, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviriam de pedra e o betume de argamassa. Ou seja, eles disseram, vamos avançar com a nossa tecnologia. Vamos desenvolver técnicas de engenharia civil. Vamos avançar na engenharia civil. Vamos dominar a realidade. Deus não disse que a gente tem que sujeitar a terra, dominar ela? Vamos dominar, vamos fazer uma tecnologia com tijolos e cimento e estruturas melhores. Por que eles queriam fazer isso? Verso 4. Disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus e nos tornemos célebres e nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Deus havia dito, cresçam, multipliquem-se e espalhem-se pela terra. Aí eles disseram, não, vamos construir uma cidade, vamos fazer uma torre bem grande, vamos tornar o nosso nome bem grande, vamos dizer que a gente é Deus e não vamos nos espalhar sobre a terra. Vamos fazer exatamente o inverso do que Deus está dizendo. Aí, verso 5, então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. O que é que eles planejavam fazer? Viver sem Deus. O que o mundo faz hoje. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que não entendam o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispensou por toda a superfície da terra. Agora vamos lá para Lucas capítulo 12. Avança lá para o Novo Testamento. Lucas capítulo 12, verso 13 a 21. Nós vemos o seguinte. Lucas 12. Jesus contando uma parábola muito conhecida, Jesus disse o seguinte, no verso 13, Lucas 12, verso 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança, ou seja, era moído. Tinha duas pessoas moendo lá no meio da confusão. Estavam brigando pela cadeira da igreja, pelo lugar das cadeiras. Mas Jesus respondeu, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, tenham cuidado, e não deixem
dominar por qualquer tipo de avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e ali armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem de depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Olha o coração do orgulho aqui. O que é que o orgulho quer? Achar descanso. E o que é que o orgulho faz para achar descanso? Trabalha. Confia na riqueza. Confia na força do braço. Por isso que Deus diz o seguinte: para e me adora. Dá um passo para trás e me contempla. Entenda que eu dou até aqueles que dormem. Lembra do Salmo 127? O Senhor alimenta os seus amados enquanto estes dormem. Aqui, então, esse homem está pensando, alguém marcou aí para acordar agora. Verso 19. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O que é tesouro? Tesouro é aquilo que eu valorizo. Por exemplo, Dona Florinda tinha Kiko, né? Meu tesouro. Ele não era dinheiro, mas era o tesouro de Dona Florinda. Não é? Tesouro nem sempre é dinheiro. Tesouro é aquilo que eu considero como valor. Qual é o seu tesouro? É ser bem visto? Qual é o seu tesouro? É ser aplaudido? Qual é o seu tesouro? É ter sucesso profissional? Qual é o seu tesouro? É acumular bens? Qual é o seu tesouro? Você já parou para analisar isso? O que é que domina o teu coração? Porque o teu tesouro faz com que você trabalhe para acumulá-lo. Porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Jesus disse isso. Quando um homem encontra o reino de Deus, é como aquele que achou um tesouro. E ele ficou tão tomado de alegria, que ele vende tudo que ele tem para comprar aquela terra. Porque ele achou um grande tesouro. Jesus é o teu tesouro ou é a tua escada? Porque se Jesus é o teu tesouro, você faz tudo para Ele. Tudo por Ele. Abre mão do que for necessário por Ele. Mas se Ele é a tua escada, você usa Ele para chegar no teu tesouro. E pode ter certeza, Jesus não é uma escada. Pode ter certeza que se você analisar essa escada, pega essa escadazinha que você diz, dá uma analisadazinha lá, essa escada que você disse que é Jesus, dá uma analisadazinha lá que você vai ver que está escrito lá: feito por Satanás. É engano, é engodo, é nada mais nada menos que fruto do teu orgulho. A armadilha, porque o pecado jaz à porta. O pecado está doido para te dominar. E se você não tiver cuidado, ele vai te derrubar. Sabe por que você está cansado? Sabe por que sua alma está exausta? Porque talvez você está lutando para alimentar o orgulho que te promete um tesouro que não é Jesus. E aí, o que é que a gente tem para a gente caminhar para o fim? É como eu falei, é um salmo pequeno. Vamos voltar lá para o Salmo 131. Esse salmo é o salmo de Davi, como eu falei. Esse salmo é uma oração.
Davi escreveu esse salmo provavelmente próximo de sua morte. Davi então já era um senhor de cabelos brancos, cabelos grisalhos, brancos. Era um homem já com as mãos, o corpo marcado por muitas guerras. A história marcada por a traição dos seus filhos, por um assassinato terrível, por histórias de dor. Talvez Davi já é um homem cansado, passou por muitas batalhas, muitos desafios. O homem mais importante de Israel. O homem que chegou onde muitos jovens de Israel desejavam chegar. O homem que alcançou lugares onde muitas pessoas desejam estar. Sucesso, mulheres, poder e a bênção de Deus. Davi, diante disso tudo, ele escreveu esse salmo. E nesse salmo, ele então nos ensina uma coisa preciosíssima. Ele aprendeu, e ele deixou registrado o que ele aprendeu. Ele aprendeu o seguinte: Senhor, não é orgulhoso o meu coração. Será que o coração de Davi não era orgulhoso? Será que existe alguém na face da terra que não seja orgulhoso? Eu estava conversando aqui com alguns irmãos na reunião da diretoria, e a gente falando sobre, às vezes você está tão animado, eu venho aqui, faço uma pregação, bem animado e tal, aí quando eu desço, uma pessoa faz, é assim, 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 que você errou. Aí eu fico todo triste. Aí eu vou e lembro que Deus também manda para furar a bolinha da gente, do orgulho da gente. Quando a gente começa, Paulo não diz isso, né? Enviou o mensageiro de Satanás para dar uma tapa. Estou dizendo que a pessoa é mensageiro de Satanás, mas para você baixar o seu orgulho. Para você, opa, peraí, eu tenho que, peraí, eu não posso ficar, porque a gente é assim. Eu tenho certeza que você, quando faz alguma coisa, você faz uma comida, se esforça para fazer uma comidinha lá. Aí uma pessoa faz, gostei não. Você diz, rapaz, eu vou dar um tapa, porque eu fiquei na frente desse fogão. Sim, mas você não pode ter errado não, botado mais sal, botado menos sal. Minha mãe, ela dizia que a coisa que mais dava raiva a ela era quando um filho se levantava e pegava o saleiro. Ela dizia assim, eu ficava morrendo de raiva, porque eu dizia assim, vai botar sal em que aí, rapaz? Como do jeito que tá insosso. Aí ela dizia umas coisas que não convém. Mas sabe o que é isso, gente? É o orgulho da gente. Ninguém pode dizer que não tem. Você sempre quer ouvir aquele pequeno elogio que diz, muito bom. Isso é orgulho. Todo mundo tem esse monstro dentro de si. E aí, ele diz, não é orgulhoso o meu coração. Aqui ele não está dizendo que não tem pecado, mas é necessário você entender que ele vai fazer aqui uma confrontação de duas ideias. E a gente precisa acompanhar as ideias que ele está confrontando. Então ele está supondo, dizendo assim, Senhor, não é orgulhoso o meu coração. É claro que é, mas ele está dizendo, Senhor, não é orgulhoso. Por que ele está dizendo isso? Nem arrogante o meu olhar. O que é o olhar arrogante? É aquele olhar que olha por cima, que se acha melhor. Não ando à procura de coisas grandes. Sabe aquela pessoa que quer sempre estar no topo, no cargo maior, sabe aquela pessoa que sempre quer estar na ala VIP, sempre com as amizades lá com autoridades políticas, sabe aquele que quer estar aparecendo no... É interessante, gente, que isso, você diz assim, a consciência cristã não tem isso. O irmão aqui já participou da consciência cristã, mas pelo amor de Deus. A minha cadeira não foi separada aqui. Tem um aviso aqui dizendo que é para pastores e líderes. Eu sou pastor e líder. Você sabe com quem você está falando? Não sei. Eu fiquei um tempo atrás com a missão de entregar os adesivos de estacionamento. Pensa numa experiência terrível. Mas você sabe que eu preciso desse adesivo, porque eu sou fulano de tal, filho de não sei quem, não sei quem.
Aí eu digo, eu não sei nem quem o senhor é. O senhor está me dizendo isso aí, mas eu não sei. Mas eu falei com fulano que eu tenho que ter. Eu digo, olha o orgulho como é. É sempre assim, olha, eu sou o mais importante. Se você chegar para uma pessoa dessa e dizer assim, certo, você é tudo isso. Aquela senhorinha ali, bem humilde, não tem nenhuma condição. Eu posso dar um adesivo para ela? Não, mas é porque eu sou... Não, mas espera aí, eu quero só saber se eu posso... Eu poderia? Você abriria mão desse seu orgulho por aquela pessoa? É isso que é orgulho. E aí, o orgulho, ele faz a gente querer ser quem a gente não é. A gente fica inchado. A gente fica querendo que todo mundo reconheça o nosso valor. Aí vem uma música dizendo, você é espelho que reflete. Aí vem essas músicas herege, fazendo você achar que você é muita coisa. Aí vem um cabo sentado num banquinho, se Deus deixou você tocar, ver, abraçar, é porque Deus quer te dar. Pelo amor de Deus, isso é um egomaníaco. Gente, isso é exatamente dar veneno para o povo. O povo já se acha muita coisa, gente. O ser humano já se acha muita coisa. Aí você fica alimentando o ego do bocado de gente doente, de ego doente. Não pode ser assim. Você tem que sair furando as bolinhas do povo. Para a gente descobrir quem a gente é. Porque lá, Jeremias diz o quê? Isaías diz o quê? As obras do homem, as boas obras do homem são trapo de imundície. O que é trapo de imundície? É o que antigamente se utilizava como absorvente feminino. Ou seja, quando tu fizer a coisa mais maravilhosa da tua vida, e tu ficar bem orgulhoso, Deus diz assim, isso é igual a absorvente. As tuas melhores obras não se comparam às obras de Deus. Então o que é que a gente faz? Ah, pastor, então eu não vou fazer coisa bem feita, eu vou fazer o melhor para Deus. Mas no fim foi Ele que fez. Se eu fizer o pior, fui eu. Mas se eu fizer o melhor, foi Ele. É isso que Paulo disse. Lembra que a gente viu 1 Coríntios? Ele diz, é a graça de Deus operando em mim. É a graça de Deus operando poderosamente em mim. Então não sou eu, é a graça. E aí depois que ele diz, Senhor, eu não quero coisas grandes. Senhor, eu não quero esse orgulho que está dentro de mim. Senhor, eu não quero isso. Pelo contrário, sabe o que é que eu quero, Senhor? Eu quero fazer calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe. Gente, eu estava vendo uns comentários, né, tem um livro, uma coleção que eu tenho chamada Tesouros de Davi, que é uma coleção do Charles Spurgeon. São 3 volumes, assim, bem... E eu estava lendo esse salmo lá. E eu vendo alguns exemplos que eu achei interessante. Aí eu digo, rapaz, eu vou dar o meu exemplo. Não se compara aos exemplos dos camaradas lá, não, mas eu vou dar meu exemplo. Eu espero que os irmãos não se escandalizem, pelo amor de Deus, uma coisa faz parte da vida. Qualquer um que é pai, aqui, já viu sua esposa amamentando os seus filhos. E uma das coisas que eu achava mais interessante quando os meus estavam mamando, é que quando eles estavam, aí, eles procuravam assim, né? Aí quando ela dava o peito, aí ele mamava. Aí puxava. Quando terminava, aí fazia. Para quem é pai já deve ter visto isso. E toda a mulher já soltava o bico do peito, aí fazia. Queria mais nem saber. Ele estava numa paz tão profunda, que ele dizia assim, o que eu preciso eu já consegui. O que eu precisava, eu já recebi. Essa mesma imagem que o salmista está dizendo aqui. Senhor, eu não quero coisas grandes. Eu não quero alimentar a minha alma com coisas profundas, com riquezas. Não, Deus, isso é perturbador. Trabalhar para construir, para ter, para fazer, para ter. Não, isso perturba, isso cansa. Sabe o que eu quero, Senhor? Eu quero como um bebê, que quando a minha alma for preenchida,
eu possa deitar nos teus braços e descansar. É isso que eu quero, Senhor. É isso que eu quero. Assim é a minha alma dentro de mim. E aí ele ensina, no verso 3, espere, ó Israel, no Senhor. Espere. Espere em Deus. Não espera na tua força, não. Não espera no teu patrão. Não espera no teu emprego. Não espera no presidente da república. Nem nesse, nem em outro. Não espera na medicina. Não espera em nada disso. Espera no Senhor. Espera no Senhor, desde agora e para sempre. E você vai achar descanso. Então deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você estiver agoniado, desesperado, angustiado, o trabalho parece que está te desesperando, está te angustiando, está te perturbando, faz o seguinte. Entende que tu tem limite. Usa o domingo, a igreja. Usa, a partir das 5:30 da tarde, usa esse momento para te dar um passo para trás. E olhar para o Senhor. Faz isso. É por isso que Deus determinou na lei que a gente precisa descansar. E se você não descansasse, ela tacava um pé em você. A gente vai fazer isso em ninguém aqui, né? Mas entenda uma coisa, você não é infinito. Se sua alma não descansar, Deus vai parar você. Se você não parar por obediência, Deus vai te parar. Porque você não é infinito. Se a sua alma está angustiada hoje, é porque a sua alma não aprendeu a parar. Aprenda a parar. Teve um dia desses que eu fui dormir, aí estava sonhando, que tinham colocado o vídeo de contagem regressiva errado. Aquele vídeo de contagem regressiva da consciência cristã. E eu estava dormindo, e estava reunido com o pessoal, para corrigir o vídeo que tinha saído. Aí eu acordei de madrugada, fui tomar água, e disse, meu Deus do céu, eu tenho que parar, pelo menos no meu juízo tem que parar agora, Senhor. Porque até dormindo eu estou trabalhando. Aí eu fui orar. Fui dizer, Senhor, me ensina a descansar. Me ensina a parar. Me ensina a entregar nas tuas mãos. Porque se eu não fizer isso, eu vou ser parado. Então faz isso. Eu estou aqui falando para você uma fraqueza minha. Para você entender que todos nós precisamos aprender sobre Deus. E aprender com textos assim. Então o que esse texto nos ensina? Deus nos ensina a buscar descanso para a nossa alma, ao esperar nele, no lugar de tentar achar descanso em grandes coisas que são frutos apenas do nosso orgulho e da nossa vaidade. Nada disso que você acha que vai construir vai te dar descanso. O que vai te dar descanso é simplesmente esperar no Senhor. Amém?